Você quer navegar e levar para o alto mar os seus sonhos? Quer navegar e levar para o alto mar a sua fé? Quer viajar e olhar a linha do horizonte para poder enxergar mais distante o amor infinito de Deus? Navegar e lançar suas redes ao mar e, com a sua fé, avançar para as águas mais profundas? De 16 a 20 de março de 2025, será o momento de consertarmos as nossas redes, fortalecendo os laços que nos unem a Deus. Nós e Deus esperamos por você. Acesse o nosso site www.cruzeirocatólico.com.br e venha navegar junto conosco. Cruzeiro Católico. Encontro com Deus em alto mar. Sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Olá, começa agora o Propositivo. Hoje vamos falar sobre cuidados psicológicos e nutricionais do paciente com câncer. Serão 4 episódios. E para debater sobre o tema, eu trouxe aqui a doutora Micheline Pires, que é nutricionista, e a psico-oncologista Maria Tereza Bortoli Gomes. Falei correto, doutora? Falou correto, Rosana. Ficou ótimo, psico-oncologista. Psico-oncologista. Doutora Micheline, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rosana. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O prazer é meu também. E a nossa psicóloga aqui, como vai? Tudo bem também? Prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Rosana, Sandra. É um prazer imenso estar aqui falando de um assunto tão importante, né, Micheline? Com certeza. A oncologia, né? Prazer estar com vocês, viu? Muito, o prazer é todo nosso. E para reforçar o time, aqui todas nós que de verde, parece até que combinamos, né? A Sandra Campos, jornalista, está aqui conosco. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Rosana. É prazer estar com vocês novamente, tá? Eu que agradeço. Psico-oncologista. Explica para nós o que seria um psico-oncologista primeiro. Explico sim. É uma área de atuação nova, né? Quase não se encontra, mas é uma pós-graduação, na verdade. Então, a diferença da psicologia, da psico-oncologia. A psicóloga, normalmente, ela não tem a obrigatoriedade de entender sobre o câncer, o que é, todos os procedimentos, tudo que envolve a doença. E a psico-oncologista, sim, é uma pós-graduação, é uma interface entre a psicologia e a oncologia. É essa parte dos estudos que traz, acredito, para o paciente um diferencial, né? Um diferencial no atendimento pela psico-oncologista, conhecer todos os tipos, os procedimentos e fica muito mais assertivo o tratamento. Doutora Micheline, e a nutricionista oncológica? Assim como a Maria Tereza explicou, né, a nutricionista ela faz a graduação, que envolve 4 anos, né, do curso de nutrição, 4, alguns 5, e depois ela vai se especializar em oncologia. Ela pode fazer uma residência, uma especialização, ou uma pós-graduação, para entender melhor o funcionamento, né, da doença oncológica, que é caracterizada por mais de 100 tipos de doenças diferentes, os tratamentos que envolvem essa doença oncológica, que também são diversos. Então, é importante que esse nutricionista saiba todo o caminho que esse paciente vai percorrer. E conseguir, né, ter embasamento para conseguir tratar, ajudar o oncologista e toda a equipe multiprofissional a fortalecer esse paciente para passar pelo tratamento de uma forma mais tranquila. Que bacana, né, Sandra? E elas são da equipe multidisciplinar da Onco Rio Preto, é isso, né? Exatamente. E eu acredito também que esse diferencial, como nós falamos, no conhecimento, aproxima também emocionalmente o paciente do profissional, independente de ser psicóloga, né? Porque enquanto a doutora Micheline trabalha com esse conhecimento todo do câncer em si, vamos dizer assim, ela consegue também se aproximar mais emocionalmente do paciente, né? Sim, exatamente. Claro que acontece sim, uma proximidade bem maior. E como faz bem, né, essa aproximação? O que a gente sempre fala, né? Assim, tem
o paciente ele precisa gostar do profissional e se sentir confortável. Tem muita coisa que ele não fala para o oncologista, mas ele vai falar para nutricionista, ele vai falar para o psicólogo. E essa sinergia, esse trabalho em equipe, né, sentar e discutir os casos é muito importante. Porque uma informação do paciente que o médico deveria saber, talvez ele não teve coragem de falar. Então, uma questão, por exemplo, de sexualidade, talvez ele tem, né, uma mulher, a mulher com câncer de mama, muitas das vezes tem uma secura vaginal durante o tratamento. E falar isso para um oncologista, para um médico, é tão difícil. É difícil. E talvez falar para uma profissional mulher, uma nutricionista, uma psicóloga, fica mais fácil. Então, esse trabalho em equipe do paciente oncológico é muito importante. E essa segurança também, né? Que o paciente ele vai se identificar com o profissional, que talvez não é o oncologista, talvez não é o cirurgião, mas é que é com a psicóloga, com a nutricionista, com o dentista, né? E Então... são inúmeras as dúvidas, né? E a família nunca está preparada, muito menos o paciente. Como que a psicóloga trabalha essa questão em si? Como ela trabalha o paciente que recebe o diagnóstico para se preparar para essa etapa da vida? Sim. Difícil, né, Rosana? Eu digo que o acompanhamento psicológico, o suporte psicológico, ele deve acontecer desde o diagnóstico, depois todas as etapas de tratamento. Isso é muito importante. Mas, se a gente pensar o quanto de estigma tem a doença, o câncer, por exemplo, se eu pedir para as pessoas fecharem os olhos, e aí imaginar uma pessoa fazendo quimioterapia ou radioterapia, já num processo de tratamento de câncer. Se vocês fecharem os olhos, o que vai vir à cabeça? A mente, a imagem. Uma pessoa sem cabelo, magra, apática, não é mais ou menos isso? Então, é muito carregada de estigmas o câncer. Sem contar que as pessoas pensam uma doença de longo tratamento, que causa muita dor, que causa procedimentos que levam à mutilação. Então, tudo envolve, tudo muito pesado. Como fica o emocional dessa pessoa? Aí, vamos levar lá para o atendimento com o médico, depois que faz os exames, para ele dar o diagnóstico. Vocês imaginam emocionalmente como essa pessoa está sentadinha na frente do médico e aí deu um diagnóstico ali de neoplasia, de câncer, né? Como fica o turbilhão de emoção? Ele não consegue ainda, o médico dando, e é o médico quem tem que fazer essa comunicação, né? Ele não consegue assimilar, porque ele tem um impacto muito grande, é impactante. Eu tento buscar outra palavra, sabe, Sandra? Mas eu não consigo. É impactante. Então, ele ouve o diagnóstico, e eu acredito que ele não ouve mais nada, porque ele não processa, ele não elabora mais nada. Então, ele já recebe a orientação para passar para a psicóloga, para fazer uma avaliação. E eu gosto sempre de lembrar, tem pacientes que vão precisar ficar em acompanhamento psicológico. E tem pacientes que não. Ele vai elaborar naquele primeiro momento, vai precisar de um tempo, como todos nós precisamos, né? Depois ele consegue encontrar as ferramentas internas para seguir. E outros não. Tem paciente que eles relatam assim, ó. E o bom é falar bem do senso comum, né? Saulo Maria Tereza, na hora que o médico falou, meu mundo abriu, parece que abriu um buraco e eu caí. E são todos os mesmos relatos, impressionante, né? Desde que a gente sabe que existe o câncer, todas as pessoas, mesmo que elas vão pré-preparadas, já com medo, com receio, quando ela recebe a notícia, ela tem esse impacto. Sim, impressionante. Então, qual é ali naquele momento? São muitas as emoções. Então, precisa de ser realizado a avaliação e depois o acompanhamento, porque a gente vai falar mais para frente, mas todas as fases, as etapas, né, do tratamento, desde o diagnóstico até a cura ou até os cuidados paliativos, são fases diferentes de tratamento, são emoções diferentes. Então, o acompanhamento faz toda a diferença. E eu já quero lembrar aqui, né, que é muito importante. O acompanhamento ajuda o paciente na adesão ao tratamento. Então, sucesso.
sucesso no tratamento, né? E quando se fala em acompanhamento, é acompanhamento em geral, né? Porque é para a própria família já. Aí vem aquela questão Sim. da dúvida, o que fazer, o que não fazer. Sim. Entra a questão também da alimentação, né? Quais são os impactos nutricionais que a pessoa com câncer tem que. Sim, na verdade, esse paciente, quando ele chega para mim, ele deveria chegar no momento que ele recebe o diagnóstico para a gente preparar esse paciente para fortalecer nutricionalmente, né? Fazer uma avaliação nutricional para ver se ele tem uma reserva boa muscular que vai ter impacto na tolerância do tratamento. Então, tem muito estigma de que o paciente pensa, eu estou forte, né? Estou forte, sou um paciente forte acima do peso, com sobrepeso, com obesidade. Mas muitas das vezes esse paciente, ele tem déficit de tecido muscular. Muitas das vezes não. A grande maioria no meu consultório, quando chega acima do peso, ele tem um déficit de tecido muscular. Déficit de tecido muscular, menor tolerância de tratamento, mais sintoma, atraso de tratamento, qualidade de vida reduz, então tudo vai pior. E ele chega também com muita informação de familiar querendo ajudar, né? Amigos querendo ajudar. Toma isso, meu amigo se curou tomando Sempre essa erva. tem, né? Quem dá ali as receitas, os chazinhos. Só que essas receitas, né, naturais, pode atrapalhar o tratamento dele também, porque quimioterapia tem interação chá, com erva, com garrafadas, com vitaminas, com minerais. Então, o paciente, ele precisa, é o que eu falo, invista numa consulta nutricional. SUS tem nutricionista, plano de saúde tem nutricionista, tem a possibilidade também de ir procurar uma nutricionista no particular, né? Mas esse cuidado inicial é fundamental para tirar as dúvidas, né? Saber o que vai comer, o que não vai comer, precisa suplementar, não precisa. Talvez não precisa nada, só ajustar a alimentação. E vale a pena lembrar que chá, se o chá vai te fazer bem, ele tem um efeito terapêutico. Então, ele também pode, né? O que difere o remédio do veneno? É a dosagem. Então, não é porque é chá que eu posso tomar o tanto que eu quero e qualquer chá. Sandra. Senão, né? Pode tirar o efeito da quimioterapia, por exemplo. Pode potencializar, que a gente não quer potencializar. Exato. O médico calcula exatamente quanto ele precisa, né, do quimioterápico. Pode sobrecarregar órgãos que a quimioterapia já sobrecarrega, fígado, rim. Então, tem que tomar muito cuidado com essas dicas naturais, né? Falam-se muito de chá de comer ora pro nobis, chá de graviola, Exatamente. tudo é cura. E o chá de graviola é hepatotóxico, sobrecarrega o fígado. Olha isso. Olha isso. Aloe vera também não é indicado. E muitos pacientes chegam tomando aloe vera em grande quantidade. E isso vai sobrecarregar o fígado e é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de fígado. A aloe vera. É uma coisa natural que todo mundo acha, toma aloe vera, né? Sim. E é vendido, não em farmácia, mas É mais absurdo, em né? centros aí de manipulação, né? Então, é complicado. O essa conhecimento receita. é importante, né? Uhum. Por isso que tem que procurar o profissional e receber o acompanhamento. É o que tira, né, do escuro, é o conhecimento mesmo. Eu aqui como leiga, tá? Total, né? E como Curiosa, né? Também. no meu entendimento, você falou uma coisa muito importante, doutora Michelini, também, que quando recebe esse diagnóstico, eu acho que também alguém da família tem que ser convocado para ser suporte do restante do familiar. Na psicologia, Na psicologia também. E na mudança da alimentação Sim, também. Já sim. de início, né? Equipe de apoio, né? Eu Sim, chamo, é a rede de apoio. Na psicologia, o familiar também recebe acolhimento. Ele não faz uma psicoterapia, ele não Sim. recebe o acompanhamento, mas um acolhimento. E todos os familiares ou cuidadores, ou quem a psicóloga achar que é da rede de apoio. Certo. E aí é construída com familiares, a rede de apoio profissional, a rede de apoio familiar e às vezes de amigos, porque isso vai trazer para o paciente também um fortalecimento. E aí todos recebem as orientações. Porque a família, quando recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa é a sentença de morte, né? Isso, Não deve sim. ser. É a inviabilidade da vida. Né? É isso que eles pensam, Sim. que vem dentro dos estigmas. Ah, não.
Mas Não, recebi o diagnóstico, é morte. Ah, vou morrer, Deus é me finitude. E não é bem assim, né? A Sim. gente vê totalmente diferente hoje os tratamentos, a medicina muito avançada, a indústria farmacêutica, os exames, tudo contribuindo para a cura, para sucesso E nos o acesso à tratamentos. informação também, O acesso à né? informação, Que a gente a não tinha prevenção. antigamente. Hoje eles comentam assim, né, Micheline? Nossa, mas hoje tem muitos mais casos, e aí as pesquisas mostram mesmo, né? As pesquisas trazem isso. Não é, hoje se faz muito mais prevenção. O trabalho da psicologia também é firme nisso, na Uma outra coisa prevenção. importante, Rosana, não sei se está tendo a sua pauta, mas eu vou aproveitar. Eu soube recentemente de uma pessoa que teve cura com metástase. E a gente acha que quando tem metástase já está condenado Atestado definitivamente, de né? morte. Porque quando você recebe o diagnóstico, você já acha que você tem mínima chance. E quando tem metástase, já acabou, não tem chance nenhuma. E não é verdade, né? Não é verdade. Na verdade, o que acontece, né, Sandra? Se é um câncer metastático, ele não tem cura, mas ele pode entrar em remissão. Então, isso que as pessoas não entendem, né? Eu vou continuar fazendo o tratamento para o resto da minha vida. Meu câncer pode ficar ali quietinho, em remissão. estacionado. Remissão seria estacionado. Isso, entrou em remissão, mas ele pode voltar, certo? Ele não tem cura, não tem como curar. Mas ele pode ficar em remissão. E aí, um outro ponto que você citou, Sandra, da questão do cuidado, né, do familiar, que é fundamental a presença do familiar ali no cuidado desse paciente. Já é fator de risco, porque o nutricionista, ele avalia risco nutricional. Então, um paciente chegou para mim, né, na verdade, ele deveria ser avaliado pela equipe multiprofissional se esse paciente tem risco ou não. Se ele não tem um cuidador direto, ele já está em risco nutricional. Olha quanto é importante. Até uma nutricionista aqui do Brasil adaptou uma ferramenta em relação a isso. Porque um paciente vai fazer quimioterapia com diversos sintomas, ele não tem condição de preparar o alimento dele. Como que ele vai para uma cozinha nauseado, com náusea, vomitando, preparar o alimento? Não, Então, ele ele já já nem é consegue risco comer. nutricional, né? Então, além de sintomas gastrointestinais, esse paciente também pode apresentar fadiga, um cansaço extremo. Ele não vai ter vontade de levantar da cama, muitas das vezes. Pós-quimioterapia, isso vai passar. Sim. Isso passa. Em 2, 3 dias, ele vai melhorar toda essa tem questão. alguém ali Exatamente. dando esse suporte para essa pessoa, né? E vai variando de acordo com o tempo, as necessidades nutricionais do paciente, né? Ela passa por uma radioterapia, ela já vai estar Exatamente. fraca. Exatamente isso, Rosana. Então, as necessidades nutricionais do paciente oncológico, ele muda desde o momento do diagnóstico, é um paciente. Ele fez o primeiro ciclo de quimioterapia, ele é outro paciente. Ele fez o segundo, ele é outro paciente. Então, ele deve ser acompanhado ao longo do seu tratamento. Um paciente cirúrgico, ele precisa ser preparado para a cirurgia. Então, eu costumo falar, um paciente que vai passar por uma cirurgia é como um atleta. Um atleta que vai vai fazer uma maratona, vai fazer uma prova, ele se prepara para aquilo por anos, muitas das vezes. E o paciente que vai passar por uma cirurgia, ele deveria se preparar como esse atleta para essa cirurgia. Na clínica a gente vê isso. Faz toda a diferença um paciente que vai preparado, que já recebeu orientação nutricional, o resultado é muito diferente. E para cada caso é um caso. Não adianta eu me comparar com o caso do outro. Não tem nada a ver. O que a Rosana precisa, os alimentos que a Rosana precisa, a suplementação é da Rosana. E até o tratamento oncológico, ele está indo para esse caminho. Então, hoje a gente tem protocolo de tratamento em oncologia. Então, tratamento de câncer gástrico, estadio 2, célula tal, é tal tratamento que tem disponível. Porém, isso está mudando, tá? Atualmente, existe uma personalização do tratamento daquele paciente. Então, a Rosana é única, né? O câncer dela é único, o meio que essa Rosana vive é único, e assim como o oncologista está personalizando o tratamento oncológico, o nutricionista, a psicóloga, a fonoaudióloga também tem que personalizar. Cada paciente individual, de forma assim, individual. Todos os profissionais são importantes, com certeza, principalmente em cada etapa, no meu ver, tá? Sim. Mas, sem querer puxar sardinha, tanto é que é por isso que tá aqui as duas, mas eu acho que a base é a alimentação e o emocional. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto pro resto dar certo.
Exatamente. Né? Porque se ela pode estar alimentando muito bem, mas se o emocional dela estiver muito abalado, não tiver um familiar preparado, a alimentação não vai... Sandra, Não é? E e vice-versa. mais, o quanto a alimentação está ligada com o emocional. Né? Exatamente. A gente traz, assim, achados da clínica, depois a gente vai trazer para vocês, né? Não tem Sim, a gente teve um a gente é o caso que a gente recente, come, né? Já dizem isso, né? em relação a isso. Então, e é o que a gente pensa também. E eu tenho uma coisa importante para falar, do emocional, já puxando para você. Eu posso falar porque foi da minha família. Minha tia estava indo super bem, tudo bonitinho, teve câncer, estava indo tranquila. Ela teve um problema entre os filhos e ela foi lá pro fundo do poço e ela não É resistiu. um afundamento emocional mesmo. O emocional, gente, é uma coisa muito séria. É o que a gente fala, a gente é o que a gente pensa. E o que a gente Então, come. E o que a gente come, para você ver, porque estamos As aqui, duas, né? exatamente. Então, uma relação muito importante. Veja bem, se vamos colocar no diagnóstico, esse paciente ele começa a passar todo o processo, porque aí depois ele vai para o procedimento que for ali a orientação, ou uma cirurgia, ou qualquer outro tratamento, depois químio, pós. Veja bem, ele já teve um afundamento emocional ali no momento do diagnóstico. Aí eu até falo para o paciente, quando ele vem para mim, às vezes, o correto seria a hora que está fazendo os exames, né? Então, já no pré-diagnóstico, já passar com a psicóloga. Mas nem sempre acontece isso. Agora, veja bem, ele, quando recebe a notícia, ele fica impactado, tá bom? Ele já sai de lá praticamente com mais exames, que a rotina dele muda, né? Sim. Muda toda. É mais exames, é parte de laboratório, a vida dele muda os papéis, passa a ser bem diferente. Veja bem, ele ainda saiu de lá, está impactado pelo diagnóstico, por essa informação, já tem procedimento marcado. Eu digo que alguns pacientes, eles vão para a cirurgia, e essa emergência e urgência é necessária na oncologia, né? Imagina que ele nem se preparou para uma cirurgia, ele já está lá no centro cirúrgico. Ele não assimilou, ele não conseguiu entender. E não é porque o médico não fez uma boa comunicação. É porque cada ser humano, ele tem um tempo para administrar isso. Então, esse emocional é muito importante, porque se ele vai para a cirurgia já entendendo, ele tem um tempo para aceitar, porque passa por todas aquelas fases também. Mas ele já, no segundo encontro da psicoterapia, onde a gente oferece um espaço seguro, um setting terapêutico acolhedor, né? A gente explica também, porque ele sai do médico, ele vai me perguntar um monte de coisa, mas ele falou isso, ele falou aquilo. Tanto é que eu peço para os meus pacientes, todas as vezes que eles vão voltar para o médico, anota tudo o que quer perguntar. E sempre vai com alguém junto, um acompanhante, porque é tanta informação que é difícil de assimilar tudo. Então, é assim, um turbilhão. Ele não tem tempo hábil para administrar tudo isso. Então, vem a ansiedade, vem tristeza, vem a angústia, vem o medo da morte, e o que vai ser da minha família, como que eu vou trabalhar, o que vai ser. É pouco tempo para muita coisa ser administrada emocionalmente. De acordo com aí já a alimentação já prejudica, porque aí vai ter fome, vai ter apetite, como? Não come. E depois tem uma outra fase interessante que a gente vai falar do precisa comer, mas não consigo. E de acordo com a sua experiência como psicoterapeuta, né, como psicóloga, a fé, ela A religiosidade hoje, a gente diz que o ser humano hoje ele é biopsicossocial e espiritual. Então, aqui na faculdade de medicina já tem a disciplina, né? que bom. Então, na psicologia nós não trabalhamos, né? Porque é vedado, então... Agora, na psico-oncologia, a gente pode trabalhar a religiosidade. Não no sentido de pregação, não é nada disso. Não é entrar na religião, Não, mas pelo menos ouvir ela e dar esse Sim, porque apoio. a religião, ela traz a esperança, onde às vezes a ciência não vai trazer e falar, olha, vai ser assim, vai funcionar assim. Então, um paciente que ele detém de esperança é o quê? É o futuro, é visualizar o futuro. A fé é o quê? Acreditar que pode acontecer. Tudo isso alimenta, tudo isso impulsiona positivamente. E depois tem outros estudos aí que logo a gente pode estar falando
da espiritualidade no campo da medicina mesmo. Exatamente o que eu ia falar, né? porque eu tenho visto muitos depoimentos de médicos já entrando na espiritualidade. Eu acho que isso ajuda também Sim. nas duas, né? Sim. Nas duas funções. Você está ali Sim, orientando ele como se alimentar, você vai ali bater um papo com ele, vai acabar entrando na fé, acredite, tenha fé, aí ela vai acabar se abrindo com você, falando da fé dela, e querendo ou não, Sandra, é ser humano, E né? sabe que uma coisa importante? Uhum. A gente traz dentro da psicoterapia também o relaxamento, a meditação. E a oração é uma meditação, porque Com o paciente certeza. concentra, ele tira o foco daquilo que está angustiando, daquilo que está prejudicando. Em alguns momentos, ele consegue estabilizar, trazer um pouco de paz e tranquilidade. Então, ela é muito, muito importante, sim. É um tema bastante polêmico, mas vem muitas novidades. Eu falo que a ciência e a espiritualidade vai caminhar juntinho, e a gente vai ter muito, já muito era sucesso. previsto. É por isso que é independente da religião, é trabalhar a fé, né? Exatamente. Isso, a Trabalhar a espiritualidade, a fé é acreditar que pode Isso. acontecer. Eu trabalhei muito dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né? E lá tem um simpósio que acontece falando sobre espiritualidade. É isso. Então, os médicos, toda a equipe multiprofissional trabalhando a questão da espiritualidade dentro da Faculdade de Medicina da USP, né? E Não tem como eu acho que é mais um passo à separar. frente. tem. Eu acho que é um passo à frente, com certeza. Maria Tereza, eu gostaria de saber que quando o paciente ele tem a doença, foi diagnosticado e ele se torna indiferente àquilo ali, é como se ele não tivesse, não pergunta nada sobre a doença e também não reclama de nada. Como a família deve se situar, lidar com isso? Quando o paciente fica assim, ele está num processo de negação, Negação, ele está não aceitou, né? assimilando, ele ainda não conseguiu aceitar, ele está assimilando, ele tem todos os medos, as angústias, mas represada dentro dele. Então, como a psicóloga trabalha? Com psicoeducação. Então, vai falando das emoções, vai falando do adoecimento, vai expondo. Porque que eu acabei de falar que o conhecimento tira as sombras, traz a luz, né? O familiar, eu oriento sempre estar muito próximo, estar empático. Se ele quer um silêncio, a gente dá o silêncio para ele. Mas a gente também estimula para uma conversa, para expor, para falar. E lá dentro da sala, que a gente chama setting terapêutico, quando ele percebe que você conhece um pouquinho daquilo que ele está passando, porque a nossa prática, não só o estudo, mas a nossa prática traz isso, né, Micheline, com toda humildade. Ele entende do que você está falando. Ele conecta com você. Você está falando exatamente o que ele está passando, né? Ele Sim. consegue se conectar melhor. Sim, e aí ele vai se permitindo, ele vai confiando, ele vai tendo empatia por você, e é onde ele começa a externalizar o que ele está sentindo. Aí vai extravasando. E ele entende também que aquele espaço é um espaço para ele, que aquilo que é conversado lá, aquilo que é tratado, trabalhado, elaborado lá, Vai é ficar lá. sigiloso, vai ficar lá. É um espaço para ele trazer os medos, as angústias que nem sempre ele leva para o familiar. E é engraçado e importante que o familiar fica muito tranquilo, porque ele entende que ali ele está seguro e que ele também está recebendo esse cuidado, esse acolhimento, esse processo profissional Olha o de quanto é importante acolhimento. acompanhamento, É muito. Né? Fica todo mundo bem. E por Sim. isso que eu gosto de chamar a família, o familiar. Porque o familiar também, olha, veja, se a gente tem o pai, ou a mãe, um filho, um ente querido ali que está desta forma, você não vai querer conversar com o profissional? O que essa pessoa, o que essa Maria Tereza está falando com ele, com meu pai, né? Como que ele está tratando? Então, eu preciso mostrar, eu preciso falar, olha, eu estou trabalhando isso, isso, isso. E eles começam a observar a maior adesão. Então, no primeiro momento não quer ir, na segunda sessão não quer ir, é semanal normalmente. Na terceira eu já falo assim, ó filha, a gente não tem lá aqui naquela moça, ó, moça, né? Que linda. É um senhorzinho que fala isso e ela vem e me conta, ó, o papai falou, ó, quer ir lá naquela moça. Então ele recebe a orientação, porque lá ele fica mais à vontade, que às vezes diante do médico... E aquela ficam história até que um nós pouco- falamos da aproximação do paciente com Exatamente. o E profissional. desmistifica uma série de situações também, que Exato. um bate-papo você vai falando, não é bem assim, você não vai necessariamente ter que passar por Ele isso. fala assim, eu Mas vou se você morrer. tiver que passar, nós temos esse caminho que vai ser Exato. Temos mais suave, estratégias. né? É isso E que a aí- gente cria nas sessões de psicoterapia, legal, né? muito Então, ele fala importante. assim, eu sei porque eu tô aqui, porque eu vou morrer.
Eu também vou. Eu Todo também mundo, vou, né? todos nós. Porém, a gente não sabe quando, não tem data marcada. Então, vamos viver o aqui e agora? Então, agora o senhor está respirando na minha frente, o senhor está vivinho. Né? Amanhã- Vivinho, tá respirando, eu tô vendo. Eles começam a rir e a gente vai trabalhando o aqui e agora mesmo. Então, eu acho que depois o foco passa a ser o dia a dia. Inclusive o livro, né? Eu sou coautora de um capítulo, é um dia de cada vez. É a frase que eu mais falo para eles, não é, Micheline? Sim. E é um dia de cada vez para viver esse processo. Todos Só que nós, se né? a gente fosse Não ver, é? exatamente, se a gente fosse realmente entender que a morte é certa para todos nós, E quantas mas não quer dizer que é na pessoas- na oncologia. E quantas pessoas da mesma família vão primeiro do que Vão quem está primeiro, no isso doença? mesmo. Sandra, isso é muito Isso é muito verdadeiro. comum. A gente não Muito. sabe o dia que a gente vai. Então, por que você vai sofrer antecipadamente? Porque você está com diagnóstico. E outra Assim, coisa, eu sei que é difícil Sandra, ter esse entendimento, mas é assim que a gente tem que Mas pensar. é trabalhando. E dentro do centro terapêutico não tem assunto velado. Não, Morte é o né? que mais a gente fala, porque é o mais o medo, a insegurança, a incerteza, porque a doença traz mesmo essa incerteza, Sim. né? Mas olha só, eu falo, enquanto vocês estão preocupados com a morte e tudo mais, a Viva. vida está acontecendo e vocês estão deixando de viver. Então, o que é a morte? A morte é Isso. vocês ficarem preocupados sem olhar um filho que está conversando, o dia que você está bem para ir num aniversário de família, Isso. né? E uma das Aí- coisas também que acontece, Rô, É. eu indo pra nutrição, eu tô com vontade de comer isso, eu não sei se eu vou viver quanto tempo, Sim. mas isso não é bom Exatamente. pra você agora. E aí, como lidar com Exatamente. isso? Doutora, outra coisa, a gente tem muita dúvida também com relação a quais alimentos fazem bem, quais alimentos vão aumentar a imunidade ou traz risco de infecção. Aquela vontade que eu tenho de comer, será que eu posso comer isso, Então. aquilo? Sim. Na verdade, a gente pode comer de tudo, né? Mas precisa saber comer. É o que o pessoal mais gosta de ouvir quando a Micheline fala isso. As pacientes. Mas a questão de saber comer, então, por exemplo, tem muita gente embutido. A gente está cansada de saber que faz mal, né? Salsicha, mortadela, bacon, calabresa, peito de peru defumado, que a gente... Não, vou tirar Acho que é saudável. o presunto, mas vou colocar o peito de peru defumado. Isso é embutido, não tem quantidade segura para a nossa ingestão. O ideal é evitar ao máximo. Mas você foi Muita convidada para ir vontade. numa feijoada. Você não vai? Eu vou. Eu falo para meus pacientes, eu vou. Mas lá, o que a gente vai fazer? Eu vou comer a feijoada, vou comer o arroz, vou comer a farofa, mas também vou comer o que faz bem para o meu corpo e que vai proteger o meu trato gastrointestinal para receber esse embutido. Então, eu vou comer a couve, vou comer o tomate, vou comer a laranja, né? Isso vai fazer proteção contra aquele alimento que não é tão saudável. E para tudo, vale o mesmo raciocínio. Eu já comi essa feijoada hoje, amanhã eu vou comer de novo embutido, a salsicha, o cachorro quente? Não. Depois de um tempo, eu vou de novo, né, comer aquele alimento. Tem que saber dosar uma coerência. Exatamente. Então, Consciência esse é da o problema. ingesta, É né? porque tem muito assim, eu também presenciei isso na família. Ah, não, a gente nem sabe quanto tempo tem de vida, deixa comer, deixa comer. Deixa comer, mas aí vai Pensamento comendo totalmente muito errado. disfuncional. Inclusive, ela falando aqui, me veio algo na cabeça. A pessoa que fuma e não consegue parar de fumar. Deixa muito. fumar. Caríssimo. Deixa fumar, porque, né, não sabe quanto tempo vai viver. E aí? Paciente com Aí já- traqueostomia, fumando pela, psicólogo. né, pelo Nossa. fuma por ali, é um vício, gente. Aí envolve a psicologia para ajudar esse paciente a acessar o tabagismo, né? Da mesma forma, a alimentação. Então, assim, pode comer de tudo? Pode, mas saber comer. Pode comer doce? Pode, mas não vai comer uma fatia generosa de bolo recheado, né? Tenta se contentar com um pedaço. E Por pequeno, conta do em seguida. açúcar, falam-se que não... Sim, porque o problema de, come, deixa comer, o excesso vai favorecer o aumento de gordura corporal, que vai favorecer as doenças crônicas, né? Então, o próprio câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, todo o excesso, por mais que o alimento talvez é saudável, o excesso de fruta também favorece o aumento de gordura corporal. Então, não é só porque o alimento é rico em açúcar, não. Um alimento natural também em excesso vai te fazer mal. Então, é saber dosar e saber comer de tudo, né? Em questão da imunidade, em relação à imunidade, na verdade, tem muitas diquinhas aí também, né? De familiar, de amigos. Come inhame. E aí o paciente começa a comer inhame cru,
batido com fruta, isso é horrível e também impede a absorção de alguns nutrientes. Inhame O cru inhame é deve super ser perigoso, né? Isso deve ser consumido Já ouvi dizer cozido. E não é uma coisa natural, né, do nosso dia a dia. Então, a imunidade, para melhorar a imunidade, é um conjunto de coisas. Eu preciso ter um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, sono reparador, um sono que você consegue ali descansar, acorda descansado, 8 horas pelo menos de sono, atividade física, a socialização, né? Trabalhar estresse, cansaço, tomar água. Então, é um conjunto de ações que o paciente precisa fazer para ter uma boa imunidade. Além disso, talvez vai ser necessário fazer suplementação no paciente oncológico, mas isso é individualizado, dose específica para aquele paciente, nutriente específico para aquele paciente. Tem dia para começar e tem dia para acabar. De acordo com a necessidade daquele paciente, Exatamente. né? Por isso é importante a avaliação, tá vendo? O quanto Sim. é importante, né? A avaliação. E os excessos são prejudiciais em todos os sentidos, né? Eu ouvindo a Micheline falar, excessos. Excesso é excesso. Excesso Até de vai pro amor, lixo, né? né? Até de Excesso amor. de amor. Ó, quer ver excesso de Prejudica. amor de mãe para filho? Quanto prejudica? Muito. Inclusive, o câncer, né? Dizem-se muito que é excesso mágoa, né? A pessoa, quando sente muita mágoa, Sim. muita dor, pode ocasionar o câncer. Né? Sim, desde Uma a das, né? antiguidade, É. né? Eles já falavam que tinha ali uma coesão muito grande com estados emocionais, né? Mas tem muitas controvérsias. Na verdade, a gente fala do emocional, mas ligado ao sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, o afundamento desenvolver. emocional, o estresse, a ansiedade, a depressão, até o comportamento, né? Um comportamento de risco também pode favorecer, mas uma diminuição no sistema imunológico, ou seja, nos nossos soldadinhos de defesa, né? Então, um sistema imunológico deficiente, prejudicado pelo estado emocional, aí sim, ele pode não ter eficácia na função dele e daí aparecer algumas doenças, inclusive. Porque o câncer ele é multifatorial. São Exatamente. várias situações. O É câncer- genética, né, Micheline? O câncer é multifatorial. E aí o paciente, ele busca essa... Ele se pergunta, né? Mas o que causou isso? Ah, uma pancada que eu comigo- levei no peito, alguém me bateu, caiu do cavalo, um estresse, Sempre quer saber o uma porquê. dificuldade Até um que susto já passou, falam, um nossa, O susto. porquê e por que comigo. E por que comigo. Eles perguntam por que comigo. Mas o embasamento científico não tem. Não Não tem. Né? Não Mas que tem. o fator genético é só 10%, é verdade? Sim. Nós 4 aqui podemos ter fator genético, mas vai depender para desenvolver esse câncer, vai depender do meu estilo de vida. Fatores externos. De- Exatamente. Externos, ambientais, né? Exatamente. E se a Então- gente for avaliar, assim, como foi a vida dessa pessoa, por exemplo, ele nunca bebeu, ele nunca fumou, ele teve um câncer de fígado. Mas aí, quando vai avaliar, ele trabalhou por 30 anos com produtos químicos. Comeu amendoim com aflatoxina, que é um fator de risco grande. Olha, gente. Então, o amendoim, ele precisa ter o selo da BICAB, né? Que a maioria das pessoas compra esse amendoim aí, que é embalado, e pode ter uma aflatoxina ali, que é um fungo, que é um potencial cancerígeno para câncer de Vamos fígado. aproveitar a oportunidade, Rosana, vamos tirar uma dúvida, né? Não sei se ela vai poder afirmar, mas esse boom de câncer, porque hoje, se você não tem ninguém na família, você tem alguém que você conhece que tem câncer. Uhum, E a única coisa comum entre todo mundo é a água, uhum. tá? Depois vem a alimentação, mas nem todo mundo come as mesmas coisas. Poderia ser, no caso, essa questão dos agrotóxicos e tal. Com certeza. Você acredita na possibilidade da água também ser um dos fatores? Sim, a gente está saindo do espeto, caindo na brasa, né? Não tem como fugir. A água, ela é tratada, lógico. Ela tem que ter quantidades ali de substâncias seguras para nossa ingestão. Mas a água que está chegando na minha residência, como que está chegando essa água, né? Lógico que ela é Muitos metais tratada. pesados, muita Uhum, coisa, exatamente. E aí, Sandra, tem
questão em comum que vem aumentando, falando da questão em comum da população brasileira, é o quadro de sobrepeso. A gente, mais de 50% da população brasileira está com quadro de sobrepeso e um grande número desses pacientes que estão acima do peso já tem um quadro de obesidade, que é o grande fator de risco hoje para desenvolvimento de câncer, tá? Principalmente câncer de mama em mulheres, né? Câncer de próstata. Então, o grande fator de risco hoje é como o hábito, o tabagismo, O tá? tabagismo. O grande fator de risco é o quadro de sobrepeso e obesidade e só vem aumentando. E aí tem alimentação. É e alimentação, sedentarismo, o estilo de ninguém vida, dorme bem, mas o tempo todo. O pessoal começa a passear à noite é hora de dormir, a hora Pois de produzir sua melatonina. Sim, Você vai hormônios, liberar saudáveis, hormônios, né? Hormônios para produção de tecido muscular. Então, muitas das vezes, nós aqui estamos com peso saudável, mas tem um aumento de gordura corporal significativo, que é outro fator de risco. Então, não é só olhar e falar, nossa, que magrinha. Não, e como que está a composição corporal desse indivíduo, né? Que o excesso de gordura corporal é fator de risco para desenvolvimento de câncer. E eu tenho visto também muitos casos de cirurgia bariátricas que não estão mais esperando ficar o obeso, já estão fazendo cirurgia bariátricas antes mesmo de constatar obesidade mórbida. Tem Isso. acontecido, né? Inclusive a minha irmã fez recente. Mas aí... indicação médica? Indicação médica. É? Sim. Não está esperando mais ter um obeso mórbido Aham. mais. Agora, dependendo da obesidade, já está entrando nesse Mas ciclo de essa cirurgia. questão da cirurgia bariátrica, né? Uma questão, acho que é o último caso, né? Tem tanta coisa para fazer antes disso. Então, pois é. Então, por exemplo, hoje tem as injeções, né? Que estão usando aí como milagrosas. Usa ela como uma muleta, mas se não fizer uma reeducação alimentar e trabalhar Mudança de estilo de vida aqui total. dentro, né? Com a psicologia, É o que envolve, né? não vai adiantar nada. Vai fazer cirurgia bariátrica, se não trabalhar O psicológico, né? Tem que a trabalhar. qualidade da alimentação. Como fica esse pensamento, eu falo pensar magro, né? Antes eu me alimentava de uma forma, uma quantidade, e tinha um estilo de vida. Aí eu vou e quero mudar isso. O imediatismo hoje conta muito, né? Vou e faço os procedimentos. Mas como fica a minha cabeça? O jeito que eu penso, A gente come emoções. Já viu falar nisso, né? né? A gente come emoções. Então, aqui, nutricionista e Sim. psicólogo, a gente come emoções. Sim. E isso tem trazido, além de várias doenças, o câncer, eu acredito. Sim, Exatamente. sim, É sim. muito, tá muito, equilíbrio, aumentou né, demais o número de Sandra? câncer, gente. É uma coisa equilíbrio. estranha. É o equilíbrio. Mas por todos os fatores que a Micheline trouxe, que eu trouxe, e eu gosto de salientar que hoje, por mais tem mais prevenção, tem mais exames, a tecnologia hoje da medicina, ela está muito mais avançada, então consegue diagnosticar bem antes, que é um fator muito positivo, porque quanto antes trata, mais rápido. E todos nós isso temos mesmo. acesso à informação. Não adianta Maria mais, Tereza, né? aproveita então, manda um recado aí para o pessoal que está nos assistindo sobre essa prevenção, os cuidados que ela deve ter. Olha, de verdade, não é porque eu sou psicóloga, não, e psico-oncologista, mas eu digo que o acompanhamento, o tratamento de câncer, ele é solitário. Por mais que você tenha uma equipe, a família, a rede de apoio, amigos, porque eu digo para os meus pacientes assim, quando você está lá na quimioterapia, é você que está lá. O Você problema pode é estar seu. rodeado dos seus amiguinhos lá fazendo. Se você vai fazer uma rádio, outros procedimentos, ele é solitário porque em algum momento ele está ali pensando, sofrendo. Então, não tenha preconceito. Não tenha medo da doença. Se tem, vai buscar a equipe multi, vai buscar os profissionais capacitados que sabem te ajudar nesses momentos, te fortalecer, criar estratégia. Não tem mágica. É trabalho, é dedicação, é amor. Eu trabalho com oncologia com amor, porque eu vejo a vida acontecendo todos os dias, amanhã, não importa. Então, assim, eu sugiro. Quem estiver passando por um momento tão delicado desse, vamos nos apoiarmos. Nós somos mais fortes dessa forma. Eu acho que é isso. Maria Tereza, e o que te fez trazer para essa área, você trabalhar com essa área? Então, eu comecei como psicóloga e eu sempre quis ajudar pessoas, né? Então, isso já estava dentro de mim mesmo e é uma força motriz
sabe? Aí, em 2016, eu recebi o convite do Dr. Oswaldo para ser psicóloga da equipe. E eu ia fazer uma outra pós-graduação. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu estava viajando, eu falei, nossa, mas nem conheço o Dr. Oswaldo. Falei, Dr. Oswaldo, quando eu voltar, vou ter uma conversa com você. Eu falei, nossa, esse médico confiou no meu trabalho, nossa. E aí, depois, voltei, fiquei muito interessada, né? E fui conversar com ele é muito humano, é uma pessoa especial, né? Então, os pacientes sentem isso e os profissionais que trabalham lá sentem. Então, a nossa energia é a mesma. E contagia mesmo. E por incrível que pareça, quando eu fui, aceitei, falei, não tenho experiência, foi muito sincera, ele falou, não, tudo bem e tal. Quando acredita, Rosana, quando eu fui fazer a inscrição, da pós que eu ia mesmo, já estava tudo organizado, era um começo de ano, eu ia fazer, tinha aberto a inscrição para psico-oncologia. Eu não acreditei a hora que eu vi aquilo. Meu Deus, está muito Tá claro. me chamando. Pronto, a resposta Eu de Deus fui. aí, ó. E quando eu fui, parece que eu fui realmente envolvida por tudo que se referia. E aí não tem sabe, aquele esforço de estudar. Tudo que você estuda parece que é pouco. E você vai absorvendo e vai. Se encontrou, né? Isso já tem muitos anos. E hoje eu sou muito humilde. Eu estudo muito, muito, muito. E aquilo que eu aprendi na faculdade, que eles falavam assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. É verdade, Gente, né? é muito verdadeiro isso. Então, eu busco. Eu já tenho 59 anos, mas a minha busca não vai acabar nunca na oncologia. Com toda humildade, o que eu busco? Trazer uma tranquilidade, técnicas de enfrentamento, paz para esse paciente, para esse familiar né? que sente desespero diário. E é possível porque eu vejo, se a gente pudesse trazer aqui, a gente tem um grupo de acolhimento lá com os pacientes, uns que estão fazendo, outros que já receberam alta. O quão é gostoso você assistir todo esse processo. Você entender o que está passando e o paciente saber que ele pode contar com você, que ele pode te ligar e falar, hoje eu não estou bem. Hoje eu não vou morrer do câncer, mas eu vou morrer da químio. Ele fala assim, Nossa. não, você não vai morrer da químio, você só está muito mal, fadigado. Aí vamos ligar para a Micheline vai dar uma sugestão do que você pode ingerir na água para que você consiga pelo menos tomar água, né, Micheline? Aí a gente liga. Então, gente, quem dera todo mundo pudesse Tem que ter receber amor ao próximo, acolhimento, respeito, consideração, né? E aí a gente trabalhar bem firme para que lá o sucesso aconteça. A remissão, né? Paciente curado, batendo o sininho. Vocês já viram isso? É muito bonito de Imagino ver. vocês vendo isso. Emocionado. Saber que eu fiz um pouco, ela fez um pouco, nós juntos fizemos tanto. E o paciente Se sente fez, poderosa, sabe? né? Sim. Se sentem poderosas. Não é nem poder, É o reconhecimento dele, né? reconhecimento. O paciente falar, Não, acho que você se sente assim, nossa Deus, eu pude fazer isso. É Ajudar. uma sensação de Contribui. poder isso, né? É uma contribuição. E eu acho que a Micheline vai falar melhor, mas eu acho que vem de dentro. Por isso que eu te falo, é uma força motriz. E essa energia que eu falo com o paciente também. Desse jeito, porque precisa de energia, gente. Nós somos energia, né? Somos. A saúde é inteiro, né? energia. Sim. Micheline. Bom, o que eu quero deixar de informação, né, de últimas palavras aqui para os pacientes, é que busquem conhecimento científico, né? Existe muita informação por aí sem evidência científica nenhuma. Então, busque um profissional capacitado para te orientar, para te passar informações que você vai ter segurança em se alimentar, né, em fazer suplementações caso necessário. E eu falo que a oncologia, ela me escolheu, porque eu finalizei a graduação, né, de nutrição, mudei para São Paulo em busca de oportunidades. E lá eu buscava a área de produção, que é trabalhar em restaurantes, né, em grandes restaurantes como nutricionista, fazer produção de almoço, de jantar, de refeições grandes.
E não tinha como eu me especializar nessa área. Não deve ter sido fácil para você. Não tinha como me especializar. Tinha especialização, mas eu queria colocar a mão na massa, aprender mesmo. E aí eu busquei, na época, por oportunidades como que hoje é chamado de residência, mas na minha época era aprimoramento. E aí fiz o processo seletivo na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e passei para trabalhar com crianças oncológicas no Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp. E lá fiquei no GRAAC, não sei se vocês conhecem já, né? O Mac Lanche Feliz do GRAAC. E lá passei por 3 anos. Então, fiquei lá aprendendo mesmo, colocando a mão na massa. Saí de lá, fui pro Einstein, trabalhar no Einstein. Trabalhei também com tudo que era patologia ali dentro, mas também com oncologia. E depois veio, né, o meu grande amor, que foi trabalhar no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, com pacientes oncológicos, 100% SUS, 23 andares ali só de oncologia. Foi difícil pedir demissão, né? Porque daí eu tinha que escolher ou qualidade de vida, mudar para Rio Preto, ou continuar lá, né, numa vida difícil, que se tornou difícil no meio de uma pandemia, com 2 crianças. Você estava precisando tratar o seu psicológico. Exatamente. Sim. E aí vim pra cá. E aí eu falei, chegando em Rio Preto, vou tentar achar alguma coisa com oncologia, né, mas queria ter qualidade de vida. Então, hoje eu sou membro, né, da Onco Rio Preto, juntamente com a Maria Tereza, com outros profissionais, médicos, oncologistas, cirurgiões, e ali eu sou realizada, né, então hoje eu consigo cuidar da minha família, cuidar de mim e fazer o que eu mais gosto, que é atender esses pacientes e dar todo o cuidado nutricional que esses pacientes precisam. Sandra, e você no jornalismo? Foi o jornalismo que te escolheu? Você escolheu o jornalismo? Então, eu fico me perguntando, né, como é que eu cheguei no jornalismo? Acho que eu falo muito, né? Acho que é porque eu gosto de falar muito, mas tô aqui me controlando. E como jornalista, eu achava também que eu ia mudar o mundo, eu poderia mudar o mundo. Essa é uma das... Acho que todas nós, né? Ideais. Mas essas oportunidades como a de hoje, por exemplo, me faz repensar sobre essa profissão. Porque essa possibilidade da gente levar para todo mundo essas informações e poder dar... Hoje nós podemos dar nossa opinião, né? Na nossa época, não sei se na sua também, se eu sou um pouco mais velha que ela, a gente tinha que ser totalmente imparcial. Hoje a gente tem mais liberdade de falar. E uma das coisas que eu falaria neste momento aqui agora, desse podcast, é que deixa um recado para os médicos que estão chegando, para alguns que já estão aí e que não se atualizam, que não tem esse amor que eu estou vendo entre das duas aqui pelo que faz. Tá faltando isso hoje para nós. Médicos de verdade que gostam do que faz, que estudam. Que estuda, se dedica. Acabou. A gente tá muito inseguro hoje. Então, quando a gente consegue bater um papo com 2 profissionais que você vê que elas fazem o que amam, você sente nas palavras. Eu acho que esse dom é nosso, do jornalismo, também arrepio. A gente consegue sentir isso, porque a gente tem que transmitir. E eu senti em vocês aqui essa verdade de amor pelo que vocês fazem. E quem tem a sorte de passar por vocês, só agradece. Porque é um momento muito difícil que vocês são muito importantes na vida dessas pessoas. Sim, e eu acho que todo médico tem que ter essa consciência que vocês têm. Parabéns, viu? É encontrar o sentido, né? Todas as pessoas, eu penso que precisam encontrar o sentido para a sua vida, para a sua profissão, para tudo, né? E o nosso sentido hoje foi aqui falar sobre cuidados nutricionais e psicológicos para o paciente com câncer. O quanto é importante. E nós esperamos que vocês tenham recebido esse recado aí em casa, né? Porque com 2 profissionais excelentes aqui não poderia ter sido melhor. E eu convido você, para que está nos acompanhando, para que nos siga nas redes sociais. No YouTube, @propositivo_RC. E o meu Instagram é Rosana Carvalho, _propositivo. Seu Instagram, Sandra? @boa de tempero. E também @café com comadres. Doutora Micheline? @Micheline Nutricionista. Maria Tereza Psico. É isso aí, gente. E nós preparamos, então, 4 episódios para vocês. Este foi só o primeiro. Semana que vem, nós faremos o segundo episódio, que será cuidados psicológicos e nutricionais, também com a doutora Micheline e com a Maria Tereza, e um outro convidado aqui também, para falar sobre mitos e verdades. Esperamos você.